esta questão do corpo sabe quem és é porque isto parte de uma premissa muito simples, que é, independentemente do quão diferentes somos na nossa forma de funcionar, nós somos todos Homo sapiens sapiens. Exato, sim. Nós entendermos, sei lá, que temos o cortisol mais elevado às 6 da manhã e que ele vai caindo até às 6 da tarde e que às 6 da tarde a melatonina toma o seu lugar e vai decaindo até às 6 da manhã, e com isso, como é que realmente os nossos ritmos se vão adequando, realmente o corpo sabe quem nós somos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje tenho aqui comigo finalmente a Filipa Teles. A Filipa é especialista em medicina chinesa, medicina integrativa chinesa. Ela lançou agora um livro, O Corpo Sabe Quem És, um livro que está um guia super completo. Eu acho que nós hoje vamos mergulhar aqui sobre... Assim, a Filipa é um portal de sabedoria e, portanto, isto dava para 10 episódios e, portanto, nós vamos aqui passar pelo livro dela de forma um pouco abrangente, mas, no fundo, aquilo que me faz falar com a Filipa é perceber qual a importância, no fundo, de usar o nosso corpo como bússola e porque é que o corpo sabe quem somos, não é? Porque sabe, e, no fundo, porque é que andamos tão desconectados dele. A Filipa é uma pessoa que eu conheço há imensos anos. Eu tenho seguido o trabalho dela, é uma pessoa em quem eu confio muito o trabalho também e, portanto, bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda aqui aos Sons Infinitos, Filipa. Obrigada pelo convite, obrigada pelas palavras. Nada. É sempre muito interessante quando estamos juntas, não só em contextos mais pessoais, mas também assim Sim. profissionais, Sim. porque eu acho que de alguma forma acabamos por gostar bastante do trabalho uma da outra e é muito especial para mim estar cá. Obrigada. Sim, é verdade. Eu acho que nós gostamos muito do trabalho uma da outra também, porque eu acho que os teus princípios e a tua base, e a base do método da Essence também, acho que tem muito a ver, pelo menos com a forma como eu vivo ou como eu tento viver. Eu Sem acho que dúvida. é assim, nós somos humanos, não somos máquinas, e também queria tocar nesse ponto contigo. E já lá vamos, mas acho que depois o autocuidado se tornou também muito funcional, não é? E a cena do perfeccionismo, e temos que ser, temos que fazer e pouco ser, e mergulhar um bocadinho aí. Mas para começar e para contextualizar um bocadinho, pronto, no teu livro tu partes do princípio de que o corpo sabe quem somos, não é? Eu queria te perguntar, no fundo, o que é que significa, na prática, usar o corpo como bússola? No fundo, o que é que isso significa? Olha, sobre o título do livro, eu acho que é das coisas mais difíceis. Ele veio assim subitamente. Eu estava a passear no meio do Cascais Shopping e de repente fiquei do género: eu tenho que escrever isto em algum lado. Eu acho que isto tem potencial. E portanto escrevi esse, a seguir vieram mais uns outros dois, e depois quando enviei à Mónica, ela disse: Filipa, não, eu acho mesmo que encontramos. Pá, é que entretanto nós temos a mesma editora e passámos pelo processo ao mesmo tempo. Exatamente. E a Mónica é uma pessoa incrível, assim como o Paulo e a Marta, pronto. E houve uma determinada altura que, quando tu vieste ao meu podcast, disseste que ias entregar o livro e eu estava do Ia género: lançá-lo na feira do livro. Eu do género, eu não sei ainda se consigo. E eu achei também não brutal. sabia, mas o facto de dizer fez com que eu me comprometesse ainda E eu mais. funciono, estás a ver o nosso biotipo diferente, e o meu género: não, espera aí, eu preciso me segurar um bocadinho, garantir que consigo concretizar isto e depois então eu partilho. Eu acho que isto é que é bonito na nossa personalidade, na nossa biotipologia. E então, esta questão do corpo sabe quem és é porque isto parte de uma premissa muito simples, que é todos nós, independentemente do quão diferentes somos na nossa forma de funcionar e da nossa biotipologia, que é algo que eu exploro no capítulo 3, nós somos todos Homo sapiens sapiens. Exato, sim. E termos todos um manual diferente não é assim tão real, sabes? Há regras, de facto, que são para toda a gente. Depois há nuances muito particulares e essas nós ensinamos e que fazem toda a diferença, por exemplo, na resolução de um caso clínico, e isso é algo que a medicina chinesa explora. Mas realmente nós entendermos, sei lá, que temos o cortisol mais elevado às 6 da manhã e que ele vai caindo até às 6 da tarde e que às 6 da tarde a melatonina toma o seu lugar e vai decaindo até às 6 da manhã, e com isso, como é que realmente os nossos ritmos se vão adequando, realmente o corpo sabe quem nós somos. Mas todos os seres humanos têm picos de cortisol, por exemplo, no início do dia? Olha, isso é uma ótima pergunta, porque fisiologicamente falando, será assim?
Contudo, a uma determinada altura, num ponto patológico, tu podes estar com um excesso de cortisol ou uma baixa de cortisol e, portanto, imagina, acordares de manhã e estás exausta e não estás pronta para ir caçar. Sim, sim. Mas eu pergunto isto porque eu recebo muitas mensagens de pessoas, inclusive eu tenho um irmão que funciona com o horário exatamente o oposto ao meu. Ele mora aqui em baixo e, portanto, imagina, eu quando estou a abrir os stores a levantar-me, eu estou a ouvir os stores dele a fechar. E o meu pai também era assim, ou seja, e há muita gente que me pergunta, como eu me levanto muito cedo, se eu acho que toda a gente deve seguir este ritmo ou estes rituais de vida, porque há pessoas que dizem que são mais noturnas. Opinião pessoal, e já vais partilhar a tua. Opinião pessoal de leiga e pensando intuitivamente. Para mim é super importante seguir o ritmo circadiano. Apesar de que, por exemplo, no inverno eu não o sigo porque eu acordo às 5 da manhã e está de noite ainda, whatever. Mas eu acho que isto é comum a todos os seres humanos. Eu acho que isto é saudável para todos os seres humanos. Eu acho que existe esta linha em todos os seres humanos, mas gostava de ouvir o teu ponto de vista. Então, isto não é a minha opinião. Sim, exato, exato. E imagina, eu fui notívaga durante muito tempo. Eu sou muito mais produtiva à noite. A nossa energia do fígado está no maior pico entre a 1 e as 3 da manhã. Mas existem riscos de nós estarmos demasiado acordados e hiperestimulados nesse período de tempo. Isso pode significar que eu sou mais produtiva? Sim. Isso pode significar que eu sou mais criativa e intuitiva? Sim, é um facto. Eu posso usar isso pontualmente a meu proveito. Contudo, quão interessante seria eu perceber como é que o meu organismo se reestrutura de acordo com alguns ritmos base e com isso sentir que se calhar eu posso, e é o que eu faço hoje em dia, eu posso estar a despertar às 5 da manhã e então fazer isso logo quando desperto. Certo. Ok? E imagina, a verdade é, tu tens biotipos que de facto vão ter uma maior predisposição para ser notívagos. Isso é indubitável. Ok, certo. Tu tens biotipos que ao despertar de manhã vão ser mais lazy. Eu não gosto de usar muito esta expressão, mas eles de facto são um bocadinho mais lentos. Sim. Existe uma predisposição. Contudo, é mesmo interessante nós nos adequarmos e sabermos, lá está, como é que funciona o ciclo circadiano e com isso também não desfasarmos imediatamente do género. Eu agora às 6 da manhã é quando vou dormir e eu agora acordo ao meio-dia. Exato. Ou seja, tendo em conta que existem biotipos com maior tendência a serem notívagos, não significa que seja saudável manterem esse estilo de vida sempre. Ad eterno, exatamente. Só significa que é mais difícil para eles acordar cedo. É mais difícil para eles acordar cedo e possivelmente vão precisar de um estímulo mais difícil, possivelmente nunca vão despertar. Imagina, primeiro o despertar em horários fixos é meio estranho dizer, porque nós ainda temos estações do ano, felizmente, e então significa que nós temos que falar pelo nascer do sol. Exato. E portanto, quando falamos pelo nascer do sol, vai ser muito mais difícil, por exemplo, para um notívago estar impecável às 5 da manhã do que uma outra pessoa que efetivamente tenha um outro tipo de padrão. Agora, isso não é impossível acontecer. É preciso muita disciplina e regulação. Ok? Muitas vezes, e isto eu acompanho também muitos atletas, e acontece eles treinarem ao final do dia com alta intensidade. Eu não durmo assim. Se nós Aliás, eu já compreendermos, exatamente, se nós compreendemos como é que funciona realmente este equilíbrio cortisol-melatonina e eu tiver um pico de energia ao final do dia, imagina 7 da noite, 7 e meia, e estás a dar um estouro, não, tu dificilmente estás a dormir antes da meia-noite. É muito complicado. O teu corpo está ainda em descarga. Sim. E depois com isso, imagina, tens um artigo para escrever, um trabalho para fazer, tens alguma coisa que te desperta e tens esta predisposição, por exemplo, de um biotipo madeira que está mais ligado ao fígado e à vesícula biliar, tu entre a 1 e as 3 da manhã, de repente vais ter um pico de criatividade, vais ter um pico... Para mim era o que me acontecia. Sim. Filipe, não querendo entrar em grandes detalhes e sendo que, enfim, que queria passar por vários temas contigo, tu no teu livro falas do biotipo de madeira, metal, água... Madeira, metal, água... Fogo... E terra. Pronto. Tu consegues explicar um bocadinho de cada um deles? Ok. É possível? Imagina, o biotipo... Portanto, nós temos estes 5 biotipos, eles estão conectados a cada movimento da medicina chinesa. E cada movimento liga-se a uma cor, liga-se a órgãos, a vísceras e por aí fora, a emoções. Mas
é sempre muito difícil traçar assim um padrão do biotipo em poucas palavras e É existem tipo os alguns... doshas na É tipo Ayurveda. os doshas, Sim. é um bocadinho mais complexo. E depois imagina, a biotipologia, e é isso que eu explico neste livro, tu tens um biotipo principal e 1 a 2 subbiotipos secundários. Então pode dar-se o caso, por exemplo, eu tenho um biotipo principal fogo, mas há muitas coisas que eu sou muito mais madeira, Certo. não é? E então isso faz com que, se calhar, algumas vezes eu sou muito mais perfeccionista, sou um bocadinho mais exigente em alguns tópicos e não tão go with the flow, não é? O biotipo madeira é o biotipo, digamos, do general. Ele sabe o que quer, ele sabe para onde vai, ele é um estratega, ele tem a visão e ele cumpre. Ele executa. Ponto. Está muito ligado ao fígado e às vésicas biliares, está muito ligado ao sistema musculoesquelético, portanto, é uma pessoa que precisa de exercício físico e muitas vezes esta componente emocional, de irritabilidade, de frustração, que ainda que possa não dar este nome às emoções, a forma como elas fluem dentro do organismo, elas acabam por poder levar a alguma estagnação de energia. Então, quando mantêm este movimento, principalmente de exercício físico como uma musculação, umas artes marciais, algo que seja também com ligeiro impacto, vai ajudar imenso a libertar essa carga. São pessoas muito ligadas à atividade sexual também, porque eles ligam-se à componente da genitália e, portanto, é muito interessante quando nós compreendemos como é que ele funciona. Se nós tivermos que colocar, lá está, biotipos a comandar, vamos sempre colocar aqui o fígado, o madeira, que está ligado ao fígado e que, portanto, vai ser o general e vai controlar as tropas. Lindo. O fogo, ele é aquele amigo que é a cola. Sabes? Tens algum que, imagina, vocês estão todos a falar, mas estão mais ou menos em 2 grupinhos, entra uma pessoa e de repente não estão a falar. Todos a falar, sim. É aquela pessoa que se dá bem com toda a gente, não tem inimigos, também quer agradar a gregos e troianos, quer ser sempre politicamente correto e de alguma forma quer ter sempre e tem sempre uma palavra a dizer sobre. É uma pessoa que no seu cerne mais interno, mais íntimo, é super tímido, mas consegue aparentar ser muito extrovertido. Então é uma pessoa de festa, é uma pessoa que está lá, que acaba por se divertir sempre, é muito otimista, é naturalmente alegre e é uma pessoa que, por exemplo, a emoção que mais o invade, que dificilmente o invade, mas quando o invade o perturba, é a tristeza. Porque depois temos estas ligações na medicina chinesa, não é? Quais é que são os que estão em controle e geração, e eu explico isso. E então são pessoas que são, imagina, aconteceu um problema qualquer, está certo, isto resolve-se. Boa, bora lá resolver este problema, que interessante, que soluções é que nós temos? É giro, tu estás a falar dos biotipos e estão-me a vir pessoas específicas à cabeça. Sempre. Sabes, quando eu terminei essa parte da biotipologia, sentei-me com 2 das minhas melhores amigas. Estudo super bem em grupo. Esta questão do biotipo fogo é que é muito mais fácil estar com confusão, com ruído. Eu sou fogo. Então é muito mais fácil para mim estar num lugar com ruído, está imensa coisa a acontecer e eu estou super concentrada. Pois, eu acho que sim, para mim esquece. Estás a ver aquelas motas que fazem imenso barulho, tipo as Harleys ou... Mas isso é barulho não constante. Isso é algo que aparece, aquilo Primeiro acho que essas motas deviam ser proibidas. Concordo. Vou dizer aqui assumidamente. Isso é demasiado ruído. Mas imagina, o ruído é aquele ruído constante, sabes? Tipo, imagina o ruído de café, sei, o ruído não sei o que, aquilo tu já nem ouves. Pronto. Então estava em casa delas e comecei a ler os biotipos todos e elas, eu sou isso. E eu, certo. E é muito interessante. É muito giro. O biotipo terra, que é o biotipo de uma das minhas melhores amigas, é aquele biotipo que cozinha para ti. É tipo a tua mãe, sabes? Ele quer saber se tu estás bem. Ele pode estar péssimo, ele pode estar super triste, mas ele vai se sentir melhor se cuidar de ti. É aquela pessoa que é mesmo, tem uma energia super maternal, super carinhosa, é uma energia que sabe como agradar. E quando agrada, acaba por, de alguma forma, também se nutrir. Tem a questão de realmente... muitas vezes nem sequer saber como se nutrir a ela mesma. Então pode ter questões, como se liga muito à energia do baço, pâncreas, estômago, também pode ter algumas questões metabólicas. Por exemplo, atrás no fogo não falei sobre isso, mas está muito ligado à energia do coração e do intestino delgado, ao pericárdio também, e é um órgão que não tem bem uma estrutura física, mas que nós chamamos de triplo aquecedor. Portanto, ele regula os nossos aquecedores todos. Então, pode ser uma pessoa, por exemplo, que sofre de ansiedade, de palpitações. Estás a falar do fogo. Voltei um bocadinho atrás. Sim. Pode ter, por exemplo, um ataque cardíaco súbito. Isso é muito coisas comum deste na minha género. família, sim.
No terra, é muito mais questões metabólicas. Pode ter uma questão de obesidade, ou ter um síndrome metabólico, uma síndrome de ovários O terra eu poliquísticos. associo um bocado ao chacafa, não? Ou não? Se calhar nem tanto. Se calhar não Não é, faz não sentido é estar a associar. 100%, não é 100% assim, não é tanto, porque Ok, depois tu esquece, não tens, vou tu tens estar a algumas coisas de misturar. alguns doshas que estão meio divididos Sim. entre. Estou Até os tipo a próprios. comparar Índia e China, tipo, Mas não é faz... porque não é 100% diferente, é só porque até a própria forma de ver os elementos às vezes não é exatamente igual. Ok, certo. Nesta questão do madeira, do terra, são pessoas que precisam realmente de muito amor, sabes? Precisam de ser vistas, precisam de ser valorizadas. É quase aquela pessoa que te serve uma sopa e tu dizes: como é que foi o teu dia? Sim. Uhum. Devolve-lhe, sabes? Sim. Devolve-lhe amor. A pessoa Sim. precisa de ser vista e também Sim. precisa de ser cuidada. Dá-lhe um abraço. É uma pessoa que precisa de carinho. E isto é muito a mãe. Pois Representa é, muito a mãe. representa a mãe. Mesmo quando ela está mal, ela quer saber se os filhos estão bem e vai cuidar bem dos filhos, porque se os filhos estiverem bem é mais fácil cuidar dela. Ok. O movimento metal e aqui o biotipo metal, ele está muito ligado a pessoas que são um bocadinho implacáveis, são um bocadinho frias. São pessoas que são extremamente inteligentes, têm um pragmatismo que realmente é cortante, às vezes, mas são pessoas muito emotivas, só não o demonstram. Então são pessoas que às vezes parecem não ter qualquer tipo de emotividade, sentirem irritabilidade, tristeza ou o que for, tu parece que não consegues entender qual é que é a emoção ali mais regente, mas eles são muito, muito emotivos. Ok. E são pessoas que se demoram a soltar, são pessoas que são muito fiéis. São muito fiéis. A pior sim. coisa que tu podes fazer a um movimento mental é traí-lo. Ele nunca mais vai acreditar em ti. Nunca mais. Depois tem esta ligação muito com o pulmão e o intestino grosso, então eles têm a energia emocional associada ao pulmão e ao intestino grosso, este movimento mental, é a tristeza, mas as pessoas mental não são necessariamente tristes. Têm uma apatia e meio uma melancolia Sim. muito presente. Sim. Como se o passado os carregasse um bocadinho, mas que não fosse necessariamente danoso. Ok. Sabes? Sim, É estou a quase a perceber. saudade que lá está. Eles têm uma percepção emocional muito diferente dos outros. E depois e o movimento mental, quando ele sofre transformações na sua vida, por exemplo, quando é pai, quando é mãe, há sempre qualquer coisa nele que se ativa. Porque esta vulnerabilidade tem que ressurgir, então eles passam por grandes processos de transformação e podem realmente ser pessoas, normalmente são pessoas muito bem-sucedidas, mas até conseguem trazer esta emoção depois a uma camada um bocadinho mais superficial quando se permitem essa vulnerabilidade. Interessante. No biotipo água, o biotipo água é um biotipo muito concreto. São pessoas que não são facilmente compreendidas pela sociedade, eles têm uma grande mescla emocional, podem sentir várias coisas ao mesmo tempo. A emoção mais regente deles normalmente é uma incerteza, uma insegurança, não sabem bem, eu queria ir, mas não sei se é o momento, mas sabes, tem muito isto, está muito ligado ao rim, à bexiga, são pessoas que têm alguma dificuldade na tomada de decisão, nem sabem exatamente o que é que querem fazer, mas quando sabem, são extremamente ambiciosos. E ao passo que, por exemplo, uma madeira, um metal consegue... Não, para ir em frente, é para ir em frente e vamos em frente, não é? Sim. O água, ele fica ali um bocadinho, não sabe muito bem para onde é que vai, mas ele vai lá chegar. Ok. Ele vai lá chegar. Sofre às vezes com muita retenção de líquidos. Se quiser, né? Há águas que não chegam lá. Há águas que fica um bocadinho mais complexo. Sim, porque eu sinto muito. À medida que vais descrevendo, eu consigo imaginar algumas pessoas água e às vezes parece que ficam ali perdidas na água, não é? Eles precisam de faltam apoio. a ação, Eles o precisam de ímpeto apoio. da ação, não é? Sim, eles precisam de apoio. É muito interessante quando, por exemplo, tu tens uma relação e essa relação, por exemplo, teres uma pessoa metal com uma pessoa fogo, se as duas sim. não tiverem uma grande capacidade de desenvolvimento pessoal, elas possivelmente vão se magoar. Vão se magoar, Não é? sim. Elas vão se magoar. Que interessante. Mas tu tens, por exemplo, uma pessoa terra com uma pessoa água que precisa de imensa atenção, precisa de imenso sei quê, que está sempre lá a apoiar-te. A pessoa água quer ser super apoiada, Eu ia então vai perguntar ser qual ótimo. é o melhor match.
É A muito terra com diferente. água. É muito diferente. Não. Sabes, nós temos muito esta coisa na medicina chinesa, terra com água é lama. Ah, pois é, aí ficam ali mesmo a pastar, é verdade. É muito interessante. Tu tentas seguir o ciclo do movimento, dos movimentos. Então, por exemplo, Sim, madeira com fogo, madeira fogo com com fogo. terra, terra com metal, metal com água. Tu tentas que seja assim um bocadinho. Mas, da minha experiência, eu acho que a coisa mais brilhante da biotipologia é que ninguém é 100% uma coisa. Exato, Dois madeira exatamente. vão ser Sim, diferentes, sim, sabes? sim. Imagina, eu sou fogo de biotipo principal e biotipo secundário. Tenho dois, mas um deles é É madeira. Isto madeira. traz-me um fogo completamente diferente. Eu consigo ter drive, eu consigo concretizar coisas, eu não Claro, me perco. Eu claro. também consigo ter pragmatismo. Então isto é interessante. Sim, é de uma complexidade enorme, na verdade. É É assim, muito quer giro. dizer, imagina, se tu fizeres zoom out à raça humana, nós conseguimos padronizar e Sim, conseguimos sim, enfiar em sim. caixinhas, mas se fizeres zoom in É. dentro de cada um de nós, é Uma das bastante coisas, complexo. uma das coisas que eu não gosto, por exemplo, em consulta, é quando me dizem, qual é que é o meu biotipo? Pois, Porque eu não tipo, quero fechá-los em caixinhas. E sim. porque há coisas que às vezes as pessoas estão numa fase em que são mais Y. Mas isso pode ser mais a componente até patológica a manifestar-se. Então, acho que é interessante as pessoas compreenderem a sua regência principal, que existe um QR Code que podem fazer neste Uhum, livro sim. e até se fizerem o QR Code tem algumas coisas extra Extras, que sim. podem consultar e eu acho que é super interessante e conhecerem um bocadinho mais, digamos, do seu biotipo principal, mas o resto eu acho que faz parte realmente desta magia que a vida é e desta complexidade que nós somos, não é? Eu acho que é super interessante Sim, sim. compreendermos que somos diferentes e que não é por estar escrito que nós somos ipsis verbis aquilo. Claro, claro que sim. Eu, Filipa, eu queria voltar também a este ponto de nós usarmos o nosso corpo como bússola. E falar aqui um bocadinho da forma como nós nos nutrimos, não só da alimentação, mas Uhum, tudo à nossa volta, não é? Porque, assim, eu acho que falando por mim, eu acho que a grande diferença entre a medicina integrativa, ou a medicina uhum, chinesa integrativa e a medicina convencional, é que há sempre um olhar muito mais preventivo, não é? E portanto, ou seja, o que é viver com vitalidade e o que é viver de uma forma saudável, não é? uhum. Porque existe tanto excesso de informação que andamos todos aqui um bocadinho perdidos. Mas na verdade, e falando a nível pessoal, a medicina chinesa integrativa e a medicina integrativa é das medicinas em que eu mais confio, porque olham para o ser humano. Não como um número, mas como um todo e olham acima de tudo para o estilo de vida, para a Uhum, história, o que é que está por uhum, trás, quais é que são os hábitos, de forma é que tu pensas, isto da biotipologia que eu acho incrível. E portanto a minha pergunta no fundo é, eu tenho imensas, mas se calhar o que é viver com mais vitalidade, o uhum. que é viver com mais saúde, e eu sei que não há a mesma receita para toda a gente, mas quais são os pilares, não é? Sim. Quando eu acabei de entregar o livro, a um domingo, eu entreguei 3 capítulos, que eram os que estavam previstos. E tirei a manhã de segunda-feira, que na altura eu ia passear para o Pardão de Cascais com o meu filho, só para arejar um bocado. E ele estava a dormir no marsúpio e de repente o livro não está pronto. E eu não sei agora como é que vou dizer isto à Mónica. Hum, E sob o risco de outro capítulo não poder entrar, eu simplesmente escrevi-o. Eu escrevi-o em 48 horas, alterei a minha agenda toda para conseguir para entregá-lo conseguir. e entreguei. E foi aceito, felizmente, e eu sinto que o livro ficou muito mais completo. Porque realmente o livro estava super interessante, a medicina chinesa integrativa é muito este mundo da medicina tradicional chinesa com a medicina funcional integrativa, ou seja, nós olhamos às análises, nós compreendemos e fazemos este match entre a ciência e a essência, que eu acho que é o que neste momento nós Exatamente. precisamos. É isso mesmo. E realmente olhar para as pessoas de uma forma holística é crucial, de uma forma preventiva é crucial, mas nós não podemos deixar de parte tudo o que a ciência nos trouxe, sabes? É mesmo importante nós conseguirmos ter este olhar global Sim, casar e, isso, e não é? conseguir É trabalhar de forma difícil, porque o que tu vês hoje complementar. em dia é uma separação, Sim, não sim. é? Na Essence não. Nessa, Na se Essence não. não. Parece assim um mundo um bocadinho à parte, mas bolas, a empresa já vai fazer 10 anos, não é? Incrível, Então isto é possível, já atendemos mais de 5.000 pacientes incrível. e é mesmo espetacular. Aquilo que eu ia partilhar contigo é que esse quarto capítulo traz exatamente esses pilares. Era o que eu sentia, sabes? Tá, as pessoas leem este livro e não mudaram nada na vida delas. Trouxe-lhes imenso conhecimento sobre, sabem quem são, mas então e colocar
em prática. Exatamente. E então o quarto capítulo traz exatamente isso. Então eu acho que, acima de tudo, nós quando entendemos o ciclo circadiano ajuda-nos, mas nós temos que entender a importância de uma boa alimentação, não complexa. Pois. Perceber que a vida é de facto mais simples do que nós a fazemos, que é crucial nós compreendermos como é que com esta correria de vida que nós temos para trabalhar, para sermos mães, pais e termos tempo para nós e tudo, como é que nós conseguimos conciliar e ter uma vida muito mais plena. Plena, sim. E portanto compreender a importância da suplementação sim, mas da natureza, compreender o excesso de estímulo tecnológico, que impactos é que isso tem. Por exemplo, eu eu sinto um bocadinho uma conversa convosco neste livro, partilho esta parte da saúde intestinal, da saúde oral. Sim, a questão da língua. Então, imagina, quando tu dia... consegues olhar para todos estes tópicos e parece muito mais complexo do que é, tu de repente consegues atingir um patamar de saúde que, por exemplo, em muitas doenças autoimunes, doenças crónicas, infertilidades que nós vemos em consultório, pacientes que estão em menopausa e que assumem só, pronto, já está, é isto. Não. Tu realmente, ao encontrares quem tu és, tu tens um potencial máximo a atingir. E eu acho que, independentemente de todas as missões que nós possamos ter na vida, de todas as ambições e por aí fora, o nosso maior objetivo deveria ser sermos a nossa melhor versão, sim, saudável, sem dúvida. Plena e feliz. Sim, mesmo. Eu costumo mesmo dizer, isto é assim, é a vida que eu imagino-me com 65 anos, com os meus netos, a subir montanhas, a brincar com eles, a sentir-me com vigor, sabes? Sim, e isso para mim, olhando um bocado para a cultura em Portugal, é um bocado utópico, utópico no sentido em que nós temos uma grande população idosa e, não é, quando nós imaginamos um idoso em Portugal é aquele idoso que passa o dia inteiro sentado no sofá a ver televisão. Sim. Mas pensamos num idoso nórdico já é completamente diferente, não é? O meu padrasto é dinamarquês e os pais dele passam a vida a viajar para jogar golfe e para fazer trilhos e não sei o quê. Imagina, a minha mãe tem 72 anos, ela vai treinar todos os dias. Incrível. Ela está na universidade, incrível, sabes? Incrível. E, a minha mãe tem 64 e faz o mesmo. Então imagina, a minha mãe não fazia isto e eu acho que isto também é um convite para as pessoas compreenderem que de facto podem alcançar isto a qualquer momento das suas vidas, mas que nós também não podemos tardar do género que quando eu estiver na reforma isto vai ser possível. Nós temos que nos habituar a uma coisa que eu digo várias vezes em consultório, que é, nós não nos podemos prender pela motivação, nós temos que nos prender pela disciplina e a constância. Então nós temos que conseguir encaixar as prioridades na nossa agenda. E essa prioridade é totalmente legítima ter tempo de lazer. É totalmente legítimo nós termos tempo para ir treinar. Se estamos a acordar às 8h30 da manhã ou às 8 da manhã e não está a ser possível, porque nos deitámos à meia-noite a ver Netflix, porque então, quando é que nós vamos treinar? Ai, não dá. Não dá? Claro que dá. Claro que vamos dá. deitar mais cedo, porque nós precisamos de estar a dormir até às 10h30 da noite, por muito tópico que me possam dizer. Não, e para eu mim também, não é nada. Mas para muitas pessoas que sim, saem às 9, 9h30 do trabalho é difícil. Desculpem, e, portanto, é que às vezes penso não, mas imagina, eu tenho imensos pacientes e eu mesma às vezes não consigo cumprir isso, mas aquilo que é mais usual, aquilo que é a rotina, nós temos que conseguir perceber que há um tempo para a adaptação. E se nós nos deitarmos mais cedo, nós vamos despertar mais cedo e essa é a altura certa, sabes? Quando nós íamos caçar, é a altura para ir treinar. E não estamos à espera de motivação. Não é suposto estarmos à espera de ter motivação para. E nós estávamos a falar, tu estavas a falar, eu estava a te dizer, para mim não é nada utópico dormir às 10h30 da noite, assim com um ar até um bocado arrogante, mas pronto, isto não foi por mal. Mas foi a vida que tu conquistaste. Exatamente, ou seja, o que eu quero dizer é, certo, há pessoas que acabam de trabalhar às 9 da noite, mas é importante percebermos que isto não é saudável. Não é saudável tu estares à frente do teu computador a trabalhar às 9 da noite. Não é saudável ir jantar às 10 ou 11 da noite. Certo. Isto sou eu a falar. Eu não sou médica e, portanto, eu sou... somos infinitos e, portanto, tenho alguma liberdade nesse sentido porque eu percebo que não há verdades universais em muita coisa e para algumas coisas resultam, para outros nem tanto. Mas eu continuo a pensar desta forma. Eu já tive um estilo de vida em que me deitava à meia-noite, em que ia sair à noite e me deitava às 9 da manhã, em que acordava às 3 da tarde, em que só comia porcaria, e eu sei o sítio em que emocionalmente e espiritualmente eu estava. E, portanto, esse sítio não era um sítio bom.
Não era um sítio que gerava bons pensamentos e boa energia, nem me gerava vitalidade. Eu acho que é muito difícil nós fecharmos as coisas em caixinhas e dizer às pessoas agora todos vamos recolher-nos às 10 da noite e Sim. vamos todos despertar às 6 da E manhã. atenção, E não é isso que estamos a dizer. Eu não estou a dizer não para é as isso. pessoas acordarem às 5 da manhã Tal e todos os qual. dias e eu farto-me de dizer isto. Eu não. Porque, pá, Isso é o imagina. teu estilo de vida. Exato, eu quando for mãe eu não sei que horas é que vou acordar, entendes? Exatamente. Mas eu acho que eu apenas traço isso porque sinto que hoje em dia, nas redes sociais principalmente, quase temos de deixar tudo a negrito e sublinhado. Sim. E também é um mundo estranho em que nós vivemos, não é? Que de repente a liberdade de expressão tornou-se não livre. Fica meio complexo, mas acho que entendem o que eu quero dizer. Aquilo que eu acho que é interessante é nós percebermos que, de facto, imagina, ao final do dia, em vez de irmos treinar, por muito que nos desse jeito e treinar até para libertar a cabeça, esse é o momento da criatividade, é o momento de estarmos em lazer, é para ir dançar, é para ir cantar, é para pintar, é para estar com os amigos, é para namorar. E não é para estarmos a jantar às 9h30 da noite, idealmente faríamos isso às 7, 7h30. Agora, eu também sei que há momentos das vidas das pessoas. Por exemplo, para mim, foi crucial eu ter estado nos Estados Unidos e nas Caraíbas a trabalhar e eu trabalhava, sei lá, às 7 da manhã eu estava no spa e eu saía às 10h30 da noite. Foi um período da minha vida. Isso também me trouxe muitas consequências que eu não adorei e com isso eu tomei decisões perante aquilo que conquistei algumas coisas e outras não tanto, e então acho que foi um balanço. Mas ainda hoje eu tenho noção que tenho um estilo de vida um bocadinho mais acelerado do que aquilo que eu gostaria. Também, atenção, eu também. E é algo que, por exemplo, às vezes a minha filha brinca e diz: eu não quero ter uma empresa. E eu, bolas, é isto que eu lhe estou a mostrar do que é ter uma empresa, sabes? Sim. Mas eu sei o lugar para onde eu estou a caminhar. E eu sei que a Filipa de há 10 anos atrás adorava este ritmo, sabes? Então, devagarinho nós vamos Olha, mudando. eu e a Sara ontem estávamos a falar porque eu estava-lhe a dizer que gostava de ir fazer um Vipassana em novembro, que são 10 dias totalmente off das redes, não é? Em meditação. E ela olha para mim e disse: olha, Nura, tenho muito orgulho em ti por estares a tomar essa decisão. E eu disse-lhe que, imagina, é muito difícil para mim saber que estou a viver a um ritmo que muitas vezes me leva à autodestruição. Por mais saúde que me promova, muitas vezes há dentro de mim um sítio de excesso de trabalho. Eu acho que toda a gente sabe aquilo que eu estou a explicar, não é? Excesso de trabalho, um ritmo acelerado, o cortisol em altas, que está a ser um bocado coletivo. E é muito difícil para mim saber que devia estar a ter outro comportamento comigo e ainda assim eu continuo ali um bocado viciada no cortisol e etc. Isto para dizer o quê? Que relativamente a essa tua experiência que estavas a dizer que entravas às 7 da manhã e saías às 10h30 da noite, imagina, eu tive que ter um estilo de vida altamente destrutivo na minha vida para conseguir hoje reconhecer e perceber aquilo que me faz bem. Ou seja, nós precisamos de estar onde não queremos para ir para onde queremos. E, portanto, isto que nós estamos aqui a comunicar das 5 da manhã e de jantar cedo e etc., eu acho que tudo é caminho. E o caminho faz caminhando e é aí que aparece. Sabes uma coisa que eu digo aos pacientes quando estão a tentar engravidar? Eu digo-lhes muitas vezes para começarem a adaptar o seu estilo de vida como se tivessem um bebê lá em casa. Isso é lindo. Isso é lindo. E quando dizem muitas vezes, nós estamos à espera de um bebê e ele nunca mais chega. Se calhar não estão preparados. Eu gosto muito de brincar e pôr as coisas num outro prisma. Talvez venha aqui vá do meu budismo. Eu gosto de visualizar mesmo que é o bebê que está à nossa espera, sabes? E do género, não, vocês estão a trilhar um caminho brilhante, vocês estão a cuidar mais de vocês sabem que isto não é apenas sobre a mãe, isto é também sobre o pai, é realmente o nosso DNA nuclear, ele é 50% da parte do pai, 50% da parte da mãe, e depois temos esta componente mitocondrial, portanto a energia celular, não é? É 100% da mãe, então é super interessante pensar nisto. E quando nós percebemos que esse chi vital que nós vamos doar a um bebê, realmente ele vai levar com ele a vida toda, sabes? É espetacular nós termos a oportunidade de dizer, certo, nós hoje estamos a chegar às 10 da noite a casa, estamos a deitar-nos super tarde para no dia seguinte estar no trabalho, não temos tempo para nós, não temos tempo para nada, está tudo certo, tal e qual como tu disseste, tudo é caminho. Por onde é que vamos começar? Exatamente. Por onde é que vamos começar? E hoje não dá para fazer treinos de manhã. Não fazemos. O que é que eu vou mudar primeiro? Exatamente. E às vezes passa por as pessoas estarem com tanta coisa a nível patológico, inclusive, que
Por exemplo, na Essence, nós acabamos por ter a consulta de medicina, mesmo com a equipa médica e a equipa de medicina chinesa, e portanto vemos o paciente neste todo e as coisas vão se adaptando. Às vezes com a suplementação certa, com a fitoterapia certa, com a acupuntura, com umas análises completas, tu começas a perceber, certo, agora eu entendo porque é que eu não tinha tanta motivação, porque é que eu não tinha energia, porque é que o meu sistema imunitário estava em baixo, porque é que eu estava sempre deprimido. Então tudo isto tem uma ligação. Tão bonito. Eu tive uma consulta de medicina integrativa, não é medicina chinesa, é medicina integrativa. Acho que a minha primeira consulta foi em abril, onde mostrei as minhas análises e fiz algumas alterações no meu estilo de alimentação, tomei alguma suplementação. Ainda assim não consigo cumprir totalmente com a parte do glúten, porque eu acho que o glúten, pronto, está presente em tanta coisa e em tanta coisa deliciosa às vezes que, pronto, por exemplo, pizza, eu adoro pizza e às vezes, pronto... Eu não sou nada fundamentalista, pronto, acho que há equilíbrios na vida. Estou à vontade, então. Mas um bocadinho por aí. Mas pronto, eu fiz algumas alterações e é um caminho tão bonito tu perceberes, por exemplo, o meu corpo... Eu não sou nada fundamentalista radical, super vegan, não é nada disso. Eu nunca gostei muito do sabor da carne. E eu percebi que efetivamente o meu corpo não me pede animal. Não me pede. E está tudo certo com isso. E aceitar isso em mim e ouvir o meu corpo enquanto bússola e perceber que o meu corpo desde aí mudou, não só pela alimentação e por tudo, mas porque eu sinto que houve... Talvez o chi que tu falas, mas houve aqui uma força vital que renasceu em mim. E agora olha isto, eu fui vegetariana durante imensos anos e eu tinha muito menos energia mesmo com toda a suplementação em dia. Foi preciso eu ser mãe, perceber que eu realmente, naquele caso em concreto, precisava de carne. Assim que os meus bebés nasceram, ok, acabou, vou voltar outra vez. E eu acabava sempre por necessitar. Hoje foi preciso fazer umas pazes enormes para eu conseguir voltar a comer proteína animal. Foi mesmo complicado. E à data de hoje assumo que faço isso, não diariamente, e não nas porções convencionais, mas que realmente acaba por existir. Faz diferença, não é? Para mim, no meu biotipo, no meu caso clínico, e eu acho que é importante dizer isto, dá-me uma estrutura, por muita suplementação que exista, e foi difícil conseguir aceitar isto em mim. Eu entendo o que tu Então dizes. Eu acho que lá está, não dá para sermos fundamentalistas, não dá para dizer, está certo e o caminho B está errado. Não, eu acho que na alimentação não há verdades universais, não há mesmo. E, portanto, tudo o que vemos nas redes e na informação que nos circunda são verdades universais sobre a comida. E eu queria também ir a este ponto contigo, Filipa, que é, no fundo, nós estamos nós temos hiperestimulados, assoberbados de informação, confusos, há imenso ruído à nossa volta e, portanto, ouvir o nosso corpo torna-se muito difícil. Muito. Como operar e navegar num mundo assim, não é? Ou seja, o que é ouvir o nosso corpo? E porquê é que eu te pergunto isto? Porque eu há uns anos eu não fazia ideia o que isto era. Eu não tinha consciência sobre o meu corpo. Eu posso dizer que, e já lá vamos, que eu também queria este ponto contigo, sobre o ciclo menstrual, mas que eu passei a minha vida toda com dores horríveis, mas que eu só me sinto conectada ao meu feminino e ao meu ciclo hoje. E, portanto, eu consigo compreender e sentir e aliviar essas dores hoje, algo que eu não conseguia antes, mas porque eu nunca estive atenta, não é? Atenta, sabes? O que é ouvir o corpo? Eu acho que é muito difícil hoje em dia, com a quantidade de estímulo que nós temos e com a quantidade de verdades absolutas que estão completamente dispersas em todo o lado, nós não sabemos exatamente qual é que é o caminho certo. E acho que todos nós temos esta vontade de saber qual é que é o caminho certo. Não, eu estou aí pela direita e isto realmente é muito melhor. Não, vem por aqui comigo, não é? Eu descobri isto, eu descobri este médico, eu descobri Y. Isto não se trata do médico, isto não se trata do especialista, trata-se de nós. Então eu acho que nós temos primeiro que querer realmente saber como estamos. O foco é o presente, é como é que nós estamos. Saber como estamos. Isso não interessa se eu vou estar na minha melhor versão, isso interessa como é que eu estou neste momento perante tudo o que eu estou a fazer e assumir isso. Mas é importante este ponto, porque para a maioria de nós convém nem olharmos, porque isso traz-nos responsabilidade. Com certeza. Não é? Quando não olhamos, aí aconteceu-me isto, porque nós não olhamos para a forma como estamos. Tal e qual. É mesmo importante que nós consigamos ter esta consciência para esta tomada de responsabilização e com isso
é o nosso livre-arbítrio de saber se nós queremos ou não fazê-lo. Está tudo certo, sabes? Eu já tive pacientes que me disseram: Filipa, nunca me fez tanto sentido o que você me está a dizer, mas eu não estou preparado neste momento. E voltarem 6 meses depois e dizer: agora sim, então vamos a isso. E aí é muito mais fácil navegar com alguém ao nosso lado. E alguém que lá está, se calhar não seja fundamentalista, alguém que não vai criticar, que não vai dizer o quê, comer o McDonald's. Isso é muito importante, Entendes? haver espaço para o não julgamento, haver um Somos espaço humanos, seguro. nós vamos errar, nós vamos falhar. Eu acho que assumir que nós vamos falhar, faz parte. E isso já deixa de ser tópico. Uma coisa muito interessante, por exemplo, a minha filha vai agora para o 1º ano. Minha mãe, mas eu acho que quando a professora me ensinar as coisas eu não vou saber. E eu, pois não. E ela, tu não vais saber, mas vais aprender. Mas depois eu vou fazer os trabalhos e eu vou falhar. Vais, mas quando não souberes, perguntas à professora, a mãe e o pai estão sempre aqui e tu vais aprender. E um dia vai ser fácil para ti. Mas primeiro tens de conseguir dizer que não sabes, que não conseguiste. Isso é muito bonito. E inclusive, e talvez isto por conta da minha infância, cheguei a dizer-lhe, além disso nós vamos estar atentos. Às vezes quando tu não conseguires dizer, nós vamos estar aqui. Lindo. E eu acho que quando nós percebemos, lá está, que não estamos sozinhos e nós somos pessoas para não estarmos em solidão, é meio caminho andado. A partir daí, aquilo que eu acho que é crucial é realmente nós, ao olharmos, lá está, para a nossa rotina, percebermos quais é que são os primeiros pontos que nós conseguimos aliviar, não é? Retirar esta carga tóxica. E se calhar de repente a um paciente tirar 100% o glúten é demasiado. É demasiado, sim. Nós temos que começar por coisas um bocadinho mais suaves, a menos que obviamente estamos perante uma doença autoimune, precisamos de uma resposta imediata, haja uma hiperpermeabilidade do intestino. Portanto, existem alguns tópicos em particular que temos que estar atentos e nós também, como componente clínica, temos que ser muito diretos naquilo que são as prioridades, mas obrigar alguém a assumir de repente tudo o que lhe é colocado ali pode ser complicado. Porque, Filipe, repara, eu penso muito nisto, que é, quando eu era pequenina não, até aos 20 e tal anos, portanto, na minha vida, metade da minha, aliás, 80% da minha vida até agora, eu ia a nutricionistas e eu era considerada que tinha pré-obesidade e, portanto, eu tinha excesso de peso e isso foi sempre um tema na minha vida. E quando eu tentava seguir uma dieta, eu olhava à minha volta e, portanto, o que tu vês hoje em dia num mundo é produtos ultraprocessados, açúcar em todo lado, gelados, donuts, faz uma bomba de gasolina, whatever. Há imensa coisa, apesar de haver também coisas saudáveis, mas isto é o que prevalece. E viver num mundo assim, quando tu tiras tudo, tu estás sempre a viver em resistência e no medo. Ai, não posso. Ai, não devo. Ai, não quero. Mas imagina, torna-se mais fácil se tu, metabolicamente falando, também estiveres num patamar de melhor performance. Porque vamos imaginar que estás, e por exemplo, isto principalmente nas crianças, a hora do sono das crianças é crucial, nós não podemos fazer, portanto, esquecer-nos completamente que as crianças têm que ir dormir cedo, isso está ligado à hormona do crescimento. Tal e qual. E quando nós simplesmente as deixamos hiperestimuladas com a tecnologia, com as luzes em casa, quando vão deitar, sei lá, 11 da noite, mesmo 10:30 da tarde para uma criança, perto da meia-noite, nós com isso vamos aumentar a grelina e baixar a leptina. Com isso, a saciedade delas nunca vai estar em dia e vão estar a procurar alimentos ultraprocessados e vão estar a procurar açúcares. Exatamente. E vão estar a procurar esse tipo de alimentos. O nosso organismo é altamente inteligente, ele quer energia. Dá-lhe um Kit Kat ou uma batata doce, o que é que ele sabe que vai dar energia mais rápido? Sem dúvida. Epá, é isso que ele vai escolher. Sim, então a questão é não o colocares nesse lugar em que ele tem que se autossabotar. Ou seja, o ponto é esse, que é tu estares regulado o suficiente para quando tiveres num jantar, por exemplo, eu adoro batatas fritas, por exemplo, tipo com pacotes de batatas fritas, isso já não significa, já não ser um tema na tua vida. Mas eu ainda vou colocar outra coisa. E então e se tu quiseres as batatas fritas? Pronto. Qual é o problema? Exato. Se o teu organismo estiver estável o suficiente, será que essa componente pontual vai desregular-te assim tanto? Exatamente. Ou será que o teu organismo, se desregular assim tanto porque tu uma vez comeste batatas fritas, é porque não estás bem? Exato. Nós somos muito complexa, mas é verdade. Mas é muito mais simples, sabes? É muito mais simples. Sabes, uma coisa que eu faço nas redes sociais e que me ajuda imenso foi também algo que eu escrevi aqui, está também no 4º capítulo, que é nós somos o somatório das 5 pessoas com que nós mais nos damos. E isso valida as redes sociais. Imagina, alguém que consuma o teu podcast regularmente
ele vai ter um nível de entendimento muito diferente. É como se estivesse a conviver contigo. Tal e qual. Tu estarás parte, se calhar, dentro dessas 5 pessoas. Sim. Então, e se estivesse num outro tipo de poluição intelectual, ou em músicas que são altamente destrutivas e que às vezes nós não temos noção do que é que diz a letra, não é? E que isso altera realmente a nossa frequência. Tudo isso tem impacto. Uma coisa que eu faço nas redes sociais, desde que eu percebi este excesso de estimulação, é tirar uma série de pessoas que eu não quero seguir. Claro. E depois há uma secção no Instagram que é tu escolheres as pessoas dos teus favoritos. Dos teus favoritos, pois é. Boa dica. É. Filipa, mas imagina, nós estamos aqui a falar, eu sou assim como tu também, eu penso, estou sempre assim como tu no sentido de ser seletiva com a forma como nutre a minha vida. Seja as pessoas com quem me dou, o tipo de conteúdo que consumo, aquilo que como. Onde é que está a linha que separa esta seleção e este overthinking às vezes sobre aquilo que nos circunda com a nossa entrega à vida e a espontaneidade e a entrega também ao caos? Eu vou-te dar um exemplo, então. Nós no Dia dos Santos eu e a Sara íamos com uns amigos, com o Rui e com a Raquel, a um arraial em Alvalade e... Epá, aquilo estava muito cheio, Santos, não sei o quê, pronto, eu também já não estou habituada a essas confusões. E o Rui diz, olha, vamos sair daqui, está aqui muita gente, não estacionem. E nós, ok, nós passamos aí e vamos buscar. E ele, olha, vamos para o Sem Maneiras. E eu, ok, vamos do Arraial para o Sem Maneiras, perfeito. Então foi uma experiência gira. Já viste? Mas de um lado para o outro. De um lado para o outro. E o Rui conhece o chefe, não sei o quê, preparou-nos alto menu. A diferença entre, tipo, ele serviu-nos um grande vinho, a diferença entre Nur controlo, que é que vai ser o menu e não bebo álcool, ou a Nur, ok, vou-me entregar esta experiência. Tu estás a perceber o ponto que eu quero dizer? Imagina... E ainda assim eu disse, pronto, não como carne, serviram um menu sem carne, etc. Mas há aqui um lado de até que ponto é que o controle te rouba a espontaneidade da vida também? Eu entendo o que é que tu queres dizer e eu acho que é uma pergunta excelente. Eu só acho que quando tu estás super alinhada e enraizada, tu não és fundamentalista e, portanto, tu permites que às vezes tu simplesmente fluas e és livre. Isso não significa render-te a excessos. Isso significa que naquele momento, e mesmo que estivesses no meio do Arraial dos Santos, alguém se calhar dizia-te, olha, este vinho é espetacular, prova. E se tu quisesses, tu provavas. E atenção, eu não bebo álcool, é uma premissa da minha vida, é tipo zero, eu não... A última vez que devo ter bebido álcool devia ter 20 anos, e eu sei que faz mal, mas principalmente eu não gosto. E eu já experimentei vários vinhos. Claro, olha, é super interessante, eu acho que a última vez que eu devo ter bebido vinho, deve ter sido no Sem Maneiras. Pronto, olha. Imagina. Deve ter sido a última vez. E portanto, eu acho que é uma questão de tu percepcionares ali naquele instante e percebes, eu quero, eu desejo, é um momento. Exatamente. E seres livre, sabes? Livre eu acho que a questão é que hoje em dia é muito fácil cairmos em excessos. Imagina, tu perguntas a um paciente, você bebe? Não. Mas, à sexta, ao sábado e ao domingo, bebe 4 gins, 3 cervejas e se calhar 2 garrafas de vinho. E eu estou a dizer isto e isto é realmente o retrato de muita gente. Sim. Então, mas foi só ao fim de semana, é social. Mas será que não foi excessivo? E será que o facto de nós o fazermos categoricamente à sexta, ao sábado, ao domingo, ou mesmo que fosse uma vez por semana e é um excesso, será que isso já não se tornou numa rotina? Tal e qual. Eu gosto mesmo de nós conseguirmos ser desprendidos. O controle é fundamental e é algo que, por exemplo, no meu biotipo me traz muita segurança, mas ainda assim não perderes a liberdade. Exatamente. Para mim, por exemplo, se me apetecer comer uma bola de Berlim, eu vou comer uma bola de Berlim. Ponto. Claro. E eu já tive pacientes a encontrarem-me no Estoril a dizer, doutora Filipa, e eu a dizer, tu já viu? É a minha resposta, tu já viu? É o que agora a minha energia fígado e de base vão ter que gerir. Já me encontraram a beber uma cola zero, eu sei que é péssimo, tem aspartame, etc. Mas já me encontraram a beber cola zero e eu achava que tu eras saudável. E eu, e sou? Exatamente. Então eu acho que nós conseguirmos, ou seja, de um modo geral, a tua rotina não espelhar isso é o que te vai trazer a energia e a vitalidade que nós falávamos logo no início, que se calhar é desejada e que vai trazer mais longevidade, que é algo que está muito neste método da Essence, não é? O método da Essence
tem muito este grande pilar da longevidade com vitalidade. Com vitalidade, Que sim. é o teu regresso à fisiologia natural e é realmente aquilo que te vai trazer quem tu és e compreenderes como atingir a tua melhor versão. E acima de tudo, desculpa interromper, Filipe, voltando ainda a esse ponto do controle e da liberdade, e de estares a falar agora da vitalidade e da longevidade, nós não nos podemos esquecer que um dos fatores, ou talvez o fator mais crucial para a longevidade e vitalidade é a conexão. E que muitas vezes a comida é uma forma de nos conectarmos com Então, os em outros, Portugal. não é? Em Portugal. E portanto, até que ponto é que tu estás a roubar isso da tua vida em prol de ganhares mais saúde, mas que está a ser altamente contraditório, no Eu só acho fundo. que tu consegues comer comida saudável muito saborosa também. É verdade, Sabes? sem Tu dúvida. consegues comer comida saudável muito saborosa. E fazendo aqui Olha, por publicidade ao exemplo, sítio onde eu almoço todos os dias, que é o Alecrim aos Molhos, conheces? amo. Pronto, passo lá a vida porque é só, para mim, isso é um exemplo disso. Sim. Imagina, lá em casa, eu gosto de cozinhar, mas eu gosto de cozinhar de género, ai, apetece-me fazer este bolo, ai, apetece-me fazer esta lasanha. Sim. De repente apeteceu-me e tenho tempo e faço e torna-se um lazer. Ali um momento de lazer. O meu marido, ele adora cozinhar, ponto final, e é um ótimo chefe. Então quem cozinha lá em casa é ele. Que bom. E é super interessante, porque às vezes eu estou na minha correria e ele diz, o que é que queres comer logo à noite? Eu digo, faça a mínima ideia, o que tu quiseres. E ele, mas o que é que estava a apetecer? E eu, se eu me lembrar a meio do dia, digo-te. Então já aconteceu a meio do dia, eu dizia tipo, que tal bacalhau? E comemos bacalhau. Sim, E está tudo sim, certo. sim, e há sim. várias formas de comer bacalhau, sabes? Exato. E então a alimentação pode ser versátil, a alimentação pode ser muito saborosa. Sim, eu acho que depois isto leva-nos para outro ponto, sabes? Que é a falta de disponibilidade num sistema altamente acelerado E que esperamos pela reforma para viver a vida. Exatamente, em que não há espaço para criarmos na cozinha, simplesmente, para comermos com a intenção, para vivermos com significado. Sabes que há uma coisa que nós dizemos em medicina chinesa que é não pode haver distrações durante a alimentação e tu não deves comer em pé, porque isso vai trazer-te uma digestão fraca. A metabolização deste chi não é a mesma. Então tu mastigas menos bem, tu comes mais rápido, tu não és tão seletivo na forma como, na tua escolha alimentar. Claro. É como entrar num supermercado com fome, sabes? Sim, sei. E tu, se calhar, se estiveres totalmente desconectado do teu prato e estiveres a ver um filme em simultâneo, pronto, vais comendo, nem sabes o que é que comeste, não sabes quantas vezes mastigaste, não fazes a mínima ideia. Mas isso é um ponto, já agora aproveito. Sabes que sou uma pessoa que come muito rápido e sempre comi muito rápido. E adoro pedaços grandes. Imagina, eu a cortar melão, a comparar a Sara a cortar melão, eu corto tipo pedaços assim gigantes e a Sara corta quadradinhos pequeninos. Isto para dizer o quê? E estávamos a comentar isto com a minha mãe e a minha mãe disse-me, filha, quando era pequena eu enfiava-te com cada garfada, estava com pressa, e eu aprecio mesmo comer rápido e coisas e colheradas. E já tentei comer devagar e tipo, ou não consigo ou não quero, mas efetivamente sabes não qual consigo. é que é uma das expressões que as pessoas que tiveram ou têm compulsão alimentar dizem? É que lhes sabe super bem ter a boca cheia. Esta sensação da mastigação. Sim. E eu digo isto e já tive compulsões alimentares também e portanto eu entendo mesmo essa sensação. Pronto. A questão aqui é que tu não saboreias tanto tempo. Pois não. Mas eu prefiro saborear menos, é mais intenso. Mas eu faço isto com a minha vida toda. É tipo intenso e curto, puma, fugaz, já está. Mas com tudo. A maturidade vai nos levar de maneira diferente. Eu identifico-me muito com isso. Okay. Mas eu acho que a maturidade nos vai levar a um outro lugar. E isso que não nos tire o prazer do momento de realmente o fazer. Claro, sabes? imagina. Tipo, colocares o pedaço grande, mas lembrares tipo, ok, então vou só tentar mastigar um bocadinho mais vezes. Sim, imagina, é o que eu costumo dizer. Eu sou mega consciente, eu até que preferia ser menos consciente sobre mim mesma. Porque eu sei mesmo quando estou a comer os pedaços grandes e aquilo. Sim. Ou seja, já é bom ter consciência e saber, ok, se calhar isto não é o sítio onde eu quero estar para sempre. Sim. Mas aqui eu estava a ter aqui uma conversa com uma convidada, que é a Bárbara Guevara, que é terapeuta de trauma, e ela disse-me isso, ela virou-se, ela tem mais 10 anos que eu, e ela virou-se e disse, Nur, isso passa com a maturidade e com a idade. Depois vais acabar por viver de forma mais lenta, os 30, entre Acho os 30... que a menopausa é muito especial. Sim. Nós temos pré-menopausa, perimenopausa e menopausa, não é? E a pré-menopausa, ela começa ali mais ou menos no 6º ciclo da mulher. As mulheres têm ciclos de 7 em 7 anos e os homens de 8 em 8. Então ali perto dos 35 anos da mulher nós começamos a sofrer estas oscilações. Isto não significa que nós não consigamos engravidar.
tenho 33. Okay. Isto não significa que nós não consigamos engravidar ou nada disso, não é disso que se trata. Trata-se energeticamente e hormonalmente, metabolicamente, as diferenças que o nosso corpo está a transitar. E depois a perimenopausa é quando começam a existir algum tipo de sintomas que já são desta menopausa a chegar e a menopausa instalada em mais de um ano sem menstruar. E há bocadinho falavas-me sobre a menstruação. A menstruação é super interessante e é dos tópicos mais vitais que tu tens numa mulher para compreender como é que ela está. Mas tu tens muitos pacientes hoje em dia que nem sequer menstruam. E as pessoas vão ficar um bocadinho chocadas com isto, mas ainda o óbvio tem que ser dito e o básico tem que ser feito, que é uma coisa que eu costumo dizer regularmente. E enquanto nós não compreendermos que enquanto tomamos, por exemplo, a pílula, nós não estamos a menstruar, mas estamos sim a ter uma hemorragia de privação, e que isso, efetivamente, não nos manifesta a qualidade do nosso sangue no momento, então estamos mesmo desconectados de nós. E está tudo certo se no nosso livre-arbítrio nós escolhemos tomar pílula naquele instante. Exatamente. Está tudo certo, Exatamente. Não estou em oposição. É só a consciência de que nos anos mais importantes da nossa vida, nós estamos a bloquear um ciclo ovulatório, porque o grande momento é a ovulação, não é? Nós chamamos de ciclo menstrual, mas o termo correto, e já se usa, por exemplo, nos Estados Unidos, é ciclo ovulatório. Não é? Porque realmente nós queremos prosperar esta ovulação, nós queremos maturar este nosso sistema reprodutor e as crianças, adolescentes, assim que começam a ter uma ligeira irregularidade ou a ter o início da sua atividade sexual, são logo colocadas em pílula e, portanto, numa fase de maturação sexual, elas nem sequer têm tempo para fazer essa maturação porque são logo bloqueadas. E nós vimos muito dessa geração. Sim, tu estás a tocar num ponto para mim muito delicado, porque eu sofri e sofro ainda, mas não de forma tão intensa, de dores menstruais ao longo da minha vida toda. E, portanto, eu há 2 anos estava à procura de uma ginecologista que me ajudasse aqui com esta situação e tive em 3 ou 4, agora não me lembro ao certo, e todas elas me recomendaram tomar a pílula, todas, inclusive eu não preciso tomar a pílula e nunca tinha tomado. E tive 1 ano a tomar a pílula, até há uns 4 meses atrás, e eu percebi que sim, tudo certo, vivi sem dores, ia correr e não tinha cólicas, tornei-me numa super mulher, entre aspas, não é? Mas fiquei altamente desconectada de mim. Claro. É impressionante. Hoje em dia eu vivo o meu ciclo menstrual de uma forma como eu nunca vivi antes. Eu choro. E esse é o teu superpoder, sabes? E esse é o meu superpoder. Essa fragilidade, essa vulnerabilidade, essa capacidade de estar isso é ser mulher. E atenção, e com mulher. isso eu não estou a dizer que não somos mulheres quando tomamos a pílula. E volto a dizer, negritos e sublinhados é muito importante nas redes sociais hoje em dia. O que eu quero dizer é que nós somos vulneráveis, nós somos cíclicas, Exato. Nós sofremos com estas alterações e não é suposto ser uma montanha russa, não é suposto ter um TPM, não é suposto sofrer durante a menstruação, não é suposto haver dor, não é suposto estarmos incapacitadas, não é suposto a menstruação ser um tópico difícil na nossa vida. A menstruação é uma fase de limpeza. Isto está designado que é a mulher muitas vezes tem mais anos de vida porque é através do sangue que acaba por limpar a toxicidade. O homem não tem essa possibilidade. Exato, sim. O homem não tem essa possibilidade, não é? Há algumas culturas também acreditam que no momento em que a mulher está a menstruar é o momento em que elas estão mais disponíveis espiritualmente, conseguem ter um nível de maior introspeção. Intuição e a verdade também, é que nós estamos sim. muito intuitivas, estamos de facto mais introspectivas. Sim. Então a questão das dores, uma fisioterapeuta de pavimento pélvico é muito importante na vida de qualquer mulher que tenha dores menstruais. Obviamente fazer alguns testes com ginecologistas que tenham este leque muito focado até se calhar em endometriose, adenomiose e por aí fora, para ter certeza que está tudo bem. Umas análises que também confirmem se está tudo certo. E depois a alimentação, não é? Porque há coisas altamente inflamatórias. Movimento, se estamos a consumir álcool, se fumamos, sabes, uma série de fatores. Coisas, e que neste momento até podemos não estar a fazer, mas se calhar fizemos durante muito tempo e isso tem consequências no nosso organismo. Agora, isso não significa que vamos viver neste patamar nefasto para o resto da vida. Deve ser das coisas que nós mais recebemos em clínica. Filipa, olha, adoro falar contigo. Está a ser muito, muito interessante. Continuamos a seguir em off. Depois continuamos em off.
Isto já vai em 1 hora e tal, portanto, se chegaram até aqui, muito bom. Não, certamente chegarão. Olha, foi uma conversa muito Obrigada. boa, muito interessante. O Corpo Sabe Quem És está fresquinho, acabou de ser lançámos o livro ao mesmo tempo praticamente. É muito bonito estar a ver o teu caminho, Filipa, mesmo, e é muito bonito sentir o teu sucesso e o teu crescimento e também a forma como estás conectada contigo e como vives a tua vida também. Obrigada, é mútuo. Obrigada, Filipa, obrigada por teres vindo até aqui. Foi um gosto. Até já. Obrigada. Obrigada. Até já.